Às vezes o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe. E 23 anos passam na velocidade do 5G. Isso mesmo, são 23 anos que estamos no Brasil entregando soluções de tecnologia da informação e comunicação para todo o país. Estamos presentes nos lares, no trabalho, na palma das mãos dos brasileiros, com soluções inteligentes e seguras, gerando empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação de norte a sul do país. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5G. A Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros e que levou acesso a mais de 4 milhões de pessoas na Amazônia. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição, o único armazém automatizado com 5G do Brasil. A revolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 23 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Bem-vindo ao Huawei Open Class. Hoje vai ser uma aula diferente com o nosso parceiro, o Inatel, que é a nossa parceria aí. Hoje vamos ter uma aula sobre a importância da tecnologia no cenário das telecomunicações. Meu nome é Claudinei, eu sou responsável pelo centro remoto da Huawei. Estamos aqui com o Mário, que é o responsável pela parceria. Ok. Claudinei, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando o Inatel junto dessa Huawei Open Class. E como o Claudinei falou, hoje a gente vai falar um pouco sobre o cenário de telecomunicações, vamos falar um pouco de tecnologia, falaremos também um pouco aí da nosso histórico de parceria entre a Huawei e o Inatel. Só para quem está vendo a aula pela primeira vez, falar um pouinho alguns números da Huawei aí, que hoje a Huawei tem mais de 194 mil funcionários no mundo. A gente está entre as 49ª posição na Global 500, presente em mais de 170 países. Nos últimos 10 anos investimos mais de 90 bilhões de dólares para o R&D, investimento de R&D. E estamos entre a número 6, a companhia número 6 de inovação, que foi em 2020. Para falar um pouquinho do Inatel, o Mário. Claro, e foi bastante importante o Claudinei citar esse investimento pesado que a Huawei faz na parte de inovação. Nós, felizmente, temos uma parceria com a Huawei basicamente desde que a Huawei se estabeleceu no Brasil em 98. O Inatel, desde 2003, possui parceria com a Huawei, inicialmente na área de capacitação, inicialmente com capacitação voltada para certificações em sua linha de produto de routing e switching. Posteriormente, nós expandimos essa parceria para a capacitação dos clientes Huawei no Brasil e nas Américas. E, desde 2008, nós iniciamos a parceria na área de serviços tecnológicos. Hoje, a nossa parceria envolve desenvolvimento de software, capacitação, como eu citei, serviços tecnológicos, atendendo toda a linha de produtos que a Huawei possui para o mercado de carrier, para o mercado de operador. Então, nós temos aqui dentro do Inatel um setor chamado CIDC, que é a sigla para Competence and Innovation Development Center, onde cerca de 300 profissionais atuam em conjunto com a Huawei, realizando projetos, realizando especificações, realizando configuração remota e também fazendo aceitação de implementações de equipamentos de telecomunicações. Então, essa é a nossa parceria hoje em dia mais abrangente no que diz respeito à linha de produtos que a Huawei possui no Brasil. Legal, Bem, senhores, vamos colocar um vídeo agora falando um pouco da história das telecomunicações, para que a gente possa fazer uma introdução ao nosso curso de hoje.
todos puderam ver, né, nesse breve vídeo sobre as histórias das telecomunicações no mundo, o grande objetivo de qualquer tipo de sistema de telecomunicações é permitir com que dois interlocutores troquem informações, né, seja qual for, né, esse tipo de meio que vai ser utilizado para se fazer uma comunicação, né? Então, a gente diz que qualquer sistema de comunicação básico ele é composto, né, por um emissor, né, por um transmissor, E um receptor. um receptor e o que a gente chama de um meio de transmissão, né? Esse meio de transmissão, por sua vez, ele pode ser dos mais variados tipos, né? Vamos falar um pouco sobre cada um deles, né? E algumas das características também que vão estar presentes em qualquer tipo de sistema de telecomunicações. Bem, em qualquer comunicação, né, seja ela uma comunicação verbal, seja ela uma comunicação feita através de ondas eletromagnéticas, né, a gente tem 3 elementos que sempre vão estar presentes, né, Claudinei? O ruído. O ruído ele vai depende presente em vários lugares. Exato. Né? Por exemplo, se a gente está aqui se comunicando, eu falando com o Claudinei, falando com vocês, né, qualquer outra fonte sonora que esteja presente aqui, ela vai introduzir uma dificuldade, né, com que o outro interlocutor consiga compreender o que eu estou falando. A gente chama isso de ruído. Ou atenuação, né? A atenuação, por sua vez, vai ser relativa à diminuição da intensidade, né, da energia do sinal que você está produzindo. Sim. Se você quiser contar algum segredo, alguma coisa, você... Pois é, tem que falar baixinho. Sim. Né, tem que fazer com que, né, outros elementos que podem estar presentes ali nesse meio, né, não tenham acesso, né, àquela informação que a gente está trocando. Sim. Ou até mesmo o atraso, né? Que é o terceiro elemento aí. A questão do atraso também está intrinsecamente presente em qualquer tipo de comunicação. Vocês devem já ter percebido isso é facilmente notado, né? Principalmente em sistemas de TV, quando você está assistindo a um telejornal, por exemplo. Né? Tem os apresentadores do telejornal, tem um outro interlocutor presente também, né? numa imagem de fundo, né? Sendo projetado, e você vê que o apresentador do jornal faz uma pergunta, a outra pessoa que está sendo projetada, ela demora um certo intervalo de tempo para ela receber essa mensagem, ela ouve essa mensagem e depois responde. Isso é um atraso, isso também está inerente a qualquer comunicação que a gente tem. Sim. Né? Isso vai depender do tipo de sinal que você vai emitir, vai depender do seu meio de transmissão e vai depender com a velocidade com que esse sinal ele vai trafegar nesse seu meio de comunicação. Então, esses 3 elementos, né, eles sempre vão estar presentes, né, em qualquer forma de comunicação que a gente tiver. Vai ver mais para frente, né, que esses 3 meios aí de atenuação, ruído ou atraso, cada tecnologia que vem para tentar diminuir isso e deixar o mais real possível, né, que você estivesse conversando como nós estamos aqui, né? Exatamente. Então, o desenvolvimento das tecnologias vem justamente para minimizar esses efeitos negativos, né? Eu costumo falar que é diminuir, né, a distância. Exato. Entre as pessoas. Exato, para tornar o mais natural possível. Né? Minimizar o efeito negativo do ruído na comunicação, né? Minimizar o atraso que vai existir, né, entre a troca de informação entre os interlocutores, né? Minimizar ou, né, na verdade, combater os efeitos nocivos da atenuação na intensidade do sinal também entre os interlocutores. Então, o desenvolvimento de tecnologia vem justamente para isso, né? Melhorar a experiência do usuário, né, Claudinei? Sim. Bem, falando um pouco dos meios físicos, né, que são justamente o meio por onde a informação que você quer transmitir, eles vão trafegar. A gente tem diversos tipos de meios, né, de transmissão, né, para que haja troca de informações. E a gente pode classificá-los em 2 tipos básicos, né, o que a gente chama de meios guiados, né, que vão confinar aquela sua informação dentro de um determinado meio físico, né, e os meios físicos chamados não guiados, né, que não vão restringir, né, por onde a sua informação ela vai trafegar. A grosso modo, né, quando a gente fala de meios guiados, a gente fala geralmente, né, de meios que vão ser fisicamente cabos. Cabos, né? Seja metálico, óptico, né? Ou coaxial. Coaxial, dos mais variados tipos. Até guias de ondas. Guias de ondas também. Né, mas que tem como característica principal você confinar, ou seja, você
fazer com que a sua informação ela trafegue dentro, né, daquele meio, ela não saia dali. Não tem como ela, né, expandir, ela vai Escapar, ela ficar, vai ficar escapar, é isso, a palavra certa é essa, é escapar, não tem como ela sair daquele meio. Exatamente. Ela vai ter um começo e um final lá, ela não tem como ela se propagar em outras outras esferas, direções. outras direções. Exatamente, que é justamente aí algo que acontece inerentemente nos meios não guiados, né? Que a gente não tem como controlar para onde, né, que essa informação ela vai ser propagada. Sim. Então há essa diferença que é bastante marcante. E com certeza, né, desses meios, desses diferentes tipos de meios guiados, né, todos que estão aqui assistindo já devem ter presenciado boa parte deles, né? Né, que é bastante presente aí no dia a dia de todos, né, o que a gente chama de par metálico. O par metálico, geralmente, para comunicações, ele é um chamado par trançado metálico, né, que tem esse nome, Sim. justamente por os seus condutores serem trançados entre si, né? E diferentes tipos de cabos do tipo par trançado, eles vão possuir uma quantidade diferente de pares dentro deles, né? Esse exemplo aqui, pessoal, embora essa figura esteja na cor cinza, é aquele famoso cabo azul, né, que vocês têm na casa de vocês, geralmente azul, né, que faz interconexão, por exemplo, do roteador de internet, um modem. Esse é um cabo que a gente chama de cabo par trançado metálico de 4 pares, né? Ele possui na sua ponta, né, um conector, né, que vai permitir com que esses fios que estão desencapados eles tenham um contato elétrico, né, entre a sua interface de rede. Então esse é o meio físico guiado aí, provavelmente mais presente na hoje. vida. Ainda presente, né? Ainda presente. E falando de par trançado, né, sistemas telefônicos, por exemplo, que já estão presentes aí há mais de um século, também utilizam em grande parte, né, cabos do tipo par trançado. Sim. Só que no caso do Brasil, né, mais precisamente, geralmente é um par trançado É um par só. Né? Então é um tipo de meio já bastante difundido, né, bastante estabelecido, né, com uma abrangência bastante grande, né, no território nacional, né, e que ainda vai ter bastante sobrevida, né? Não, isso ainda tem. O próximo também, que muito provavelmente aí está presente no dia a dia de todos, é o que a gente chama de cabo coaxial, né, geralmente bastante presente, né, em sistemas de TV por assinatura a cabo. Esse cabo ele também é utilizado para outras aplicações mais específicas, né, mas o uso residencial ainda é bastante presente, o seu uso para interconexão de sistemas de TV. Em algumas cidades a gente também ainda tem serviços de internet bastante presentes com o cabo coaxial. Né? E esse tipo de cabo ele é interessante, né, porque geralmente você o utiliza para trafegar simultaneamente sinal de TV e sinal de internet. Então é bastante comum, existem ainda diversos players no mercado que comercializam simultaneamente esses dois serviços usando essa mesma estrutura. Usa o cabo coaxial para imagem, né, e dados. Alguns também trafegam telefone. Né? Isso depende bastante de qual é o player, né, qual operadora que está na determinada região. Mas também é um meio físico que já é utilizado aí há várias décadas, né, e que ainda tem uma presença muito forte, e que com certeza faz parte aí do cotidiano de todos. Esse outro, né, o que a gente chama de guia de onda. O guia de onda, um pouco mais complicado, né? É o mais difícil, o pessoal talvez não tenha visto. Mas para quem trabalha com telecomunicações é bastante presente, né, Claudinei? Você está presente na nossa vida aí. Sempre. Com certeza. É muito importante. E esse tipo de meio físico guiado, ele tem uma aplicação bastante específica para se trafegar sinais de alta frequência, né? Principalmente para a gente fazer interconexão de equipamentos que a gente fala que trabalham nas faixas de micro-ondas. Né? Então, quando a gente trabalha com sistemas de alta frequência, em vez de utilizar um par trançado metálico ou utilizar um cabo coaxial, né, que vão apresentar uma atenuação muito grande nos sinais de alta frequência, a gente utiliza o que a gente chama de guias de onda. Então, esse é um meio físico que foi dimensionado para esse tipo de aplicação. E, por fim, né, se tratando, né, de meios físicos guiados, um que vem ganhando bastante popularidade, principalmente aí nos últimos anos,
né, até nas aplicações residenciais, né, são as chamadas fibras ópticas. Né? Essas fibras ópticas têm, assim como os demais meios guiados que a gente citou, né, a função de permitir, né, que o seu sinal ele esteja confinado dentro de um mesmo meio físico, porém apresentando características mais interessantes do que os meios condutores elétricos que a gente citou anteriormente, como o par trançado e como o coaxial. A fibra óptica ela possui uma maior imunidade a ruídos externos, ruídos de característica eletromagnética. Ela apresenta, ela introduz, na verdade, uma atenuação menor no seu sinal. Menor do que os outros. Isso, dentre outras coisas, permite com que o seu sinal ele trafegue por distâncias maiores. Então, se tratando de sistemas de telecomunicações, inicialmente as fibras ópticas estavam bastante restritas a sistemas de telecomunicações de longa distância, mas atualmente a gente vê a sua aplicação até para uso residencial, chegando até o acesso. Sim. Hoje em dia, se não a maioria, a grande maioria já está com fibra óptica em casa. Com certeza. E a gente vai ver que, né, a diminuição no preço de fabricação, né, das fibras ópticas, a versatilidade, até a própria espessura, né, do cabo, isso facilita, né, com que a sua disseminação seja maior para diversas aplicações. Então, essa grande explosão que houve, né, de provedores de acesso à internet por fibra óptica nos últimos anos, principalmente, né, se deveu, né, primeiro, ao barateamento, né, desse meio físico de transmissão, né, e também, né, a própria facilidade com que se tem trabalhar, né, com a fibra em relação a outros meios de transmissão. Tá? Então, nós vamos ver mais para frente, né, quando a gente for tratar um pouco, né, de mercado, que hoje grande parte dos acessos de banda larga no Brasil são feitos através de fibra óptica. Vamos falar um pouco de características de transmissão. O que seria transmissão simplex, Claudinei? Explica um pouco para a gente. Simplex seria um emissor transmitindo para um receptor direto. Apenas um sentido, né? Teria informação. Por exemplo, a gente tem o sinal da televisão. O satélite transmite para a televisão ou transmite para o nosso rádio, né? Antigamente, hoje, o rádio está um pouco mais, não sendo usado como antes, mas a gente tem muitos ainda que ouvem. E é o quê? A gente tem um emissor transmitindo direto apenas um receptor, que são as pessoas, né? Então, assim, não há troca de informação entre os dois, né? Sim, apenas, né? Tem muito bem definido quem é o emissor e quem é o receptor. Então, assim, é um tipo de transmissão que tem ainda o seu apelo, né? Sim. Por exemplo, o que a gente chama de radiodifusão, teledifusão. Né? Ainda existe o apelo, mas isso não permite nenhum tipo de interatividade. É bem, como você falou, né? É bem definido quem é o receptor e quem é o emissor. Acho que as funções são bem definidas nesse meio, né? Mas foi aí que abriu vários outros, né? Outros meios para começar a fazer outros meios que a gente vai ver mais na frente. Com certeza. Então, sistemas de telecomunicações, né, mais primordiais, digamos assim, né, os primeiros usos de massa eram realmente do tipo simplex. Né? E até hoje eles atendem esses cenários, né, que temos aí presentes no nosso dia a dia, né, mas nós vamos ver que, né, com o avanço da tecnologia a gente começou a ter outras possibilidades. Né? Então, existe uma outra forma, né, uma outra característica de transmissão que é o que a gente chama de ref duplex. Como que seria o ref duplex? Ref duplex seria quando, como a gente pode dizer, né, temos um receptor e o emissor, mas os dois podem trocar de papéis, porém, em um momento. Eu estou falando, você está escutando. Quando você começa a falar, antigamente a gente tinha os walk-talk, né, ou os PX, né, para os mais antigos é o walk-talk, mas também tem aqueles rádios PX, né, que você falava e escutava. Então tem até um exemplo na nossa apresentação, que é você tem um caminho, uma ponte, que tem várias cidades do interior, né? Sim. E onde apenas um carro pode passar em um sentido. Então quando esse carro passar, o outro tem que esperar para depois ele passar. Então é apenas um meio, né? É o half duplex, um fala, o outro vai escutar. Quando o outro for falar, o outro tem que parar a comunicação para ele receber isso aí. Exato. Então, isso já foi uma evolução, né, na forma de comunicação, que permitir com que haja, né, esse
esse canal, né, e essa troca entre quem é o emissor, quem é o receptor, né, existe esse tempo de, entre aspas, de chaveamento, né, como foi colocado, né, quem teve oportunidade de, seja para brincar de walkie-talkie ou usar profissionalmente um rádio PX, né, existe, né, você precisa fisicamente chegar e ocupar aquele meio físico, né, passando a sua informação. A partir do momento que você desocupa aquele meio físico, né, o interlocutor pode chegar e enviar a mensagem dele para você. Né? Então, essa é uma forma de comunicação que é bastante presente hoje em dia, tá, pessoal? Né? Esse tempo de comutação hoje em dia ele é muito pequeno, ele é imperceptível, inclusive, né, para os interlocutores. Certos sistemas de comunicação utilizam essa técnica, né, mas notem que a característica principal é de somente, né, um dos interlocutores ocupar aquele meio físico naquele momento. A gente pode ver que do simplex para o half duplex, né, o simplex era só um caminho, só uma comunicação do emissor para o receptor. Agora no half duplex a gente já consegue fazer essa troca de o emissor pode virar o receptor e vice-versa. Então está tendo um avanço. Com certeza, com certeza. Né? E das formas, né, mais interativas, né, que a gente pode ter, né, são sistemas baseados em comunicação, que é o full duplex. Sim, o full duplex é o que a gente tem hoje em dia na telefonia. Temos também no exemplo, né, a gente pode usar vários carros em dois sentidos, né? A gente costuma falar que a mão dupla, né, e a mão única. Então, a mão única seria o half, a mão dupla seria o full duplex. Né? Nos estudos, na teoria de sala de aula, usava esses exemplos. Então, é o quê? No full duplex você não aloca o mesmo meio mesmo canal, vamos falar assim. Isso. Você pode falar ao mesmo tempo, simultaneamente, escutar, receber a mensagem, fazer essa troca quase em tempo real, né? Vamos dizer assim. Exato. E no full duplex é legal a gente também, né, para complementar e colocar para todos, né, existem diferentes formas de você implementar o full duplex. Né, seja, por exemplo, uma comunicação sem fio, você, como o Claudinei citou, alocando canais diferentes, né, para os dois sentidos da comunicação. Né, existem formas também de você fazer uma comunicação full duplex alocando meios físicos diferentes para cada comunicação. Por exemplo, num sistema baseado em par trançado metálico, você pode ter um par trançado, né, para transmissão de informação, outro par trançado reservado para recepção. Sim. Então tem várias formas de se fazer. Né? Então as diferentes tecnologias vão se valer aí de diferentes formas, né, para implementar, né, essa comunicação bidirecional em tempo real, né, que é o nosso sistema full duplex. Vamos falar um pouco de redes móveis? E quando a gente fala de redes móveis, pessoal, a gente pensa, no primeiro momento, quase que associa a sistema celular. Na verdade, né, redes de telefonia móvel celular são um caso específico de redes móveis. Né? Existem os mais diversos tipos de tecnologia que permitem que a gente implemente comunicação móvel. Né? Por exemplo, rede de comunicação sem fio baseada em Wi-Fi, né, que é o nome comercial para uma tecnologia de transmissão de dados de rede local. É um tipo de rede móvel, mas não é uma rede celular. Por exemplo, a gente citou mais cedo, né, o rádio PX. É um sistema de comunicação móvel, é uma rede móvel, porém não é uma rede celular. Comunicação por satélite pode ser uma rede de comunicação móvel, mas não tem nada a ver com rede celular. Então aqui a gente explicita as mais diferentes formas, né, de comunicação de redes móveis, né? E vamos começar falando, né, como a gente já citou, né, que é o caso mais presente aí no nosso dia a dia. Vamos falar um pouco de rede móvel celular, então. Sim, acho que esse é o tema mais... É o tema do momento, do momento, né, com o 5G chegando, com a evolução. Então, esse tema é muito bom. Vamos falar um pouquinho. Quer falar um pouco do histórico, Claudinei? Falar um pouquinho do sistema 1G, né, que foi o primeiro sistema assim, de telecomunicações. Antigamente a gente tinha o AMPS, o TAX e o NMT, né? Então, que era aqueles antigos, quem é das antigas, a gente brinca, o tijolão, né? Que você não tinha aqueles celulares mais compactos. A principal função era o quê? Transmissão de voz. Não tinha dados, não tinha imagem, nem se pensava nisso, né? Então, na época era muito caro até os aparelhos. Pelo quê? Pela grandeza que era. Só que era como se fosse uma bolsa, né? E você usava, depois veio os tijolão.
que você conseguia comunicação com quem tinha outro aparelho ou uma rede fixa, mas o principal função era transmitir voz. Exatamente. E pegando o histórico, né, as primeiras redes de telefonia móvel celular, falando de Brasil, né, são aí de final dos anos 80, início dos anos 90, né, onde ainda nosso sistema de telefonia era basicamente estatal. Né? Nessa época, é importante lembrar, principalmente para aqueles, né, mais novos, né, esses aparelhos e as linhas telefônicas eram comprados em dólar até. Sim. Então, realmente era algo bastante restrito, era algo bastante elitizado na época. E eram dispositivos com pouquíssima mobilidade, né, por serem dispositivos grandes. Né, o consumo de bateria era algo absurdo. Né, então, um cara desses aqui, ó, boa parte do peso desses dispositivos era a bateria. É a bateria. E mesmo assim, durava 1 hora de conversação, meia hora de conversação. Né, até bastante interessante. Né, geralmente as pessoas andavam, né, com o celular, né, geralmente nessa época, os primeiros, entre aspas, tijolões, o pessoal carregava na cintura, né, no cinto, né, e andava com uma bateria reserva no bolso, né, porque uma bateria realmente dificilmente durava um dia inteiro. Né, então, quem precisava ter mobilidade, né, sejam vendedores, médicos, grandes empresários, né, que estavam realmente o dia inteiro necessitando realizar comunicação com outros, né, o cara andava literalmente com uma bateria reserva para poder conseguir, né, utilizar o equipamento ao longo aí de todo o horário comercial. Né, e era basicamente voz, né, não tinha nenhum outro serviço. Né, e quando a gente fala de serviço, coisas das mais simples, não tinha mensagem de texto. Tinha apenas puramente voz. Puramente voz. Né, como o sistema de telefonia fixa convencional. Sim. Só que com a mobilidade. E o 2G, o que veio? Pois no 2G, né, veio o famoso GSM, né, que a gente fala, teve outras tecnologias, né, outras siglas, foi o CDMA1, o TDMA e o PDC, né, mas o mais famoso é o GSM, né, que veio o SIM card, bem e legal. Veio a principal função do GSM teriam 3, né, voz, SMS, que é o short message, né, as mensagens de texto, como o Mário disse, e começa a vir uma troca de dados. Exatamente. Com o GPRS, né? Exato. Com uma baixa velocidade, mas aí é onde entra as máquinas de cartão de crédito, de maquininhas, né, para passar. Então facilitou já o meio de pagamento. A gente não precisava mais usar o dinheiro, já passava os cartões nas máquinas GPRS. Por isso que às vezes cai o GSM, a maquininha às vezes não passa, dependendo se ela não tem a tecnologia mais avançada que a gente vai ver mais para frente. Mas principalmente eram essas 3 funções, né, mano? E aí que vem os celulares já começam a diminuir, começa a sair. Antigamente, como você falou, né, as linhas, a gente comprava essas linhas, você tinha que comprar em dólar, você tinha ações, né? Aí começam a vir novos planos que começam a ser mais baratos no GSM, né? Exatamente. E assim, isso tem muito a ver, Claudinei, é interessante a gente recordar, nessa época que a gente começa a ver, inclusive, pré-pago. Não tinha celular pré-pago no G. Né? Você fazia aquisição da linha, né? Isso era convertido em ação, e você era proprietário daquela linha. Né? Com o GSM, né? Com o SIM card, né? Começaram a vir os planos pré-pagos, começou a vir a massificação de serviços de telefonia móvel no Brasil mesmo. Né? Isso aí já final da década de 90, mas principalmente aí nos anos 2000. Então, as operadoras no Brasil usavam, né, uma dessas tecnologias, né, ou o GSM ou o IS-95, o pessoal chama de CDMA, né, ou o IS-136, que é o TDMA. As operadoras no Brasil adotaram um desses padrões, né, final da década de 90, início dos anos 2000, já naquela virada, quando teve a privatização do sistema Telebrás. Né, então, foi realmente aí que a telefonia móvel, né, começou a ter uma representatividade. E a gente fala, 2G é um negócio obsoleto. Na verdade, está presente até hoje, né, Claudinei? Sim. Até hoje ainda temos bastante estação rádio base GSM, né? Ainda é a grande maioria. Porque ainda temos bastante estabelecimento com
que precisam do GPRS, que ainda não atualizaram as maquininhas, tudo, para outra tecnologia. Então ainda está presente, bastante presente. Exato. E é bem interessante, né, que a Huawei possui equipamentos que falam desde o 2G até o 5G, né? Sim, hoje temos na planta dos nossos clientes, né, nas nossas operadoras, desde o 2G, passando pelo 3G, 4G, e agora vamos chegar no 5G aí, né, que estamos já em teste. Com certeza. Então não é porque só surge uma nova tecnologia que tem que aposentar as outras, né? Não. Falar ainda temos CDMA ainda, né? Alguma coisa de CDMA. Tem alguma coisa presente, né? Então, isso que é interessante, né? A estrutura de telecomunicações é algo que é caro de se implantar, demora a se implantar, né? Então essa possibilidade de você ir integrando novas tecnologias sem precisar retirar o que está em funcionamento, né, permite aí a equipamentos legados, né, como a gente chama, continuarem a ter comunicação, né? E ainda vai ter 2G por bastante tempo, não vai? Tem que sim, tem um pouquinho ainda. Para algumas aplicações específicas vai ter ainda um pouquinho. Mas vamos para algumas coisas mais novas então. E o 3G? O 3G aí quando chega o 3G, você fala, pô, já falou para mim que é voz, que é short message, dados embaixo. Agora a gente começa o quê? A fazer videochamada. É onde a gente consegue fazer videochamada via os aplicativos. Então você consegue falar com a pessoa em qualquer lugar do mundo que ela estiver, visualizando a pessoa, vendo a reação em cada palavra que você falar. Então você começa aquilo que a gente falou lá no começo, aproximar o receptor e o emissor, alternando, né, falando de uma forma full duplex, legal. E o que? Com uma latência e uma velocidade um pouco mais rápida, um pouco não, muito mais rápida do que era com o GSM e o GPRS. Então a gente consegue ter essa diminuição, melhorando, né? Aí a gente tem, no caso, o MTS, né, que é o Universal Mobile Telecommunication System, ou um XRTT, né? O mais que a gente costuma usar é o MTS, que é o utilizado aqui no Brasil, que é o 3G. A gente rotula como 3G. Então, assim, e aí consegue o quê? Muda também o perfil dos smartphones, porque a gente sai do 1G, o tijolão, vai para o GSM um pouco menor, e aí a gente já começa a ter o quê? Os smartphones. Aí cresce de novo o tamanho do celular. Cresce também, porque você quer fazer aplicações, quer falar, quer tirar foto, gravar vídeo e enviar para a pessoa, porque você consegue também enviar esse vídeo numa velocidade maior que o GSM. Então você consegue ter essa proximidade maior com a outra ponta, né? E pelo que você me falou, e realmente a gente percebe, né, no 2G, quando a gente fala de dados, né, basicamente troca de dados em baixa velocidade, é maquininha de cartão, é aquele acesso rápido a serviços até da própria operadora, né, serviços de WAP, por exemplo, né, que eram portais, né, basicamente de texto e de imagens estáticas, né, para alguns serviços básicos. Aqui a gente já começa a ter possibilidade de acesso comparável ao que se tem em redes fixas. Né? Dá para permitir uma videochamada, né? Dá para permitir uma troca de arquivos, começaram a surgir os modems 3G, né? Para permitir que a pessoa tivesse acesso em um laptop ou em um desktop, sem ela precisar ter uma comunicação fixa. Né? Então aqui já foi realmente, né, uma grande evolução em relação ao 2G, onde a gente começa a ver um cenário que é bastante interessante também, que é até a mudança da forma como as pessoas consomem os serviços de telecomunicações. Né? Se você pega uma conta, né, de telefonia móvel do 2G, basicamente o que o pessoal utilizava de serviço era voz e mensagem de texto. Né? No 3G a gente vê, né, que as pessoas começaram a utilizar mais aplicativos para troca de mensagens multimídia, videochamada, né, uma notável diminuição até das chamadas de voz mesmo. Começa o perfil mudar, né? Ao invés de voz, a pessoa começa a trocar mensagem, trocar vídeos ou fazer videoconferência. O dado, a gente costuma falar, né? O volume de voz cai e o volume de dados sobe exponencialmente. Exatamente. E isso começou no 3G, mas essa tendência a gente vê que cada vez mais está presente. Né? Atualmente, a gente utiliza realmente uma chamada de voz para alguns assuntos bem específicos, algo mais profissional, né, mas para entretenimento, geralmente, ou para lazer.
né? A pessoa usa um aplicativo que a gente chama aplicativos do tipo OTT, né? Um over the top, né? Que vão utilizar conexão de dados para mandar mensagem multimídia, para falar num grupo de mensagens. Às vezes até uma chamada de voz, mas não via dados, né? Via dados, exatamente. Então, essa tendência a gente vê que ela é bem irreversível e começou justamente aqui. Né? E aqui no Brasil, como você citou, quando a gente fala de 2G, de 3G, de 4G, a gente fala de gerações de telefonia móvel, né? E nessas gerações existem tecnologias que preenchem, né, os requisitos e caracterizam aquela geração. Né? Então, no Brasil, a gente teve basicamente, né, quando a gente fala 3G no Brasil, é basicamente sinônimo de UMTS, embora tenha tido, né, certas implementações de um XRTT, né, aqui com uma determinada empresa de telefonia que tinha ainda rede CDMA na época. Né? Mas, basicamente, hoje, 3G no Brasil é o UMTS. Bem lembrado. E o 4G? Aí o 4G já começa. E agora, o que vai mudar no 4G? 4G nada mais é que tem tudo que tinha no 3G, porém numa velocidade muito maior, diminuindo, aumentando a velocidade, né, de troca de mensagem, de tudo. A gente tem o LTE, que é o tradicional, né, que é o Long Term Evolution. Tivemos pouco de WiMAX. Sim. E o MB, eu confesso que deve ser pouco também, mas sim, o mais tradicional, presente em todos os operadores que até a Huawei tem presente, é o LTE. É o que a gente teve no Brasil, basicamente. Né? A gente chegou a ter, mas aí não para telefonia móvel, celular, mas principalmente para dados, né? Um pouco de aplicação de WiMAX. Alguns países do mundo chegaram a ter operadoras baseado em 4G em WiMAX. Mas, basicamente, hoje, em termos de número de usuários globais, né, o LTE virou sinônimo, né, de 4G para a gente. Isso tem uma explicação. Né, o próprio caminho da evolução, né, das redes, desde o 2G, né, até o 4G, né, há certa compatibilidade de certos elementos e certas funções de rede, né, de forma que foi economicamente viável, né, fazer essa evolução, né, através do GSM, depois migrando, né, para o MTS, posteriormente para o LTE. Então, isso são uns fatos aí que foi, né, até dos motivadores, né, para as empresas que já detinham estruturas de telecomunicações de gerações anteriores fazerem essa migração, né, para essa tecnologia. Então, é um fato aí que é bem interessante. E você citou, Claudinei, que o 4G ele é uma evolução do 3G. Né? Então, ele melhorou velocidade, né? Melhorou também a questão do atraso, da latência. Da latência, diminui a latência. E isso, pessoal, latência é um negócio que é extremamente importante para a experiência do usuário, porque quando você faz uma videochamada, você não quer que, né, você fale alguma coisa com a pessoa, depois de vários segundos a pessoa responda para você. Tem que ter uma interatividade. Você quer aquela interatividade como se estivesse pessoalmente com a pessoa, né? Localmente, falando com ela. Exato. E isso é bem lembrado. A latência diminui, uma diminuição na latência. Com isso também vem os modems 4G, sim, que aí você consegue navegar em qualquer lugar, navegar no seu laptop, né, no seu computador, com uma alta velocidade, não precisando da rede fixa, tradicional rede fixa. Exato. E você podendo portar para todo lugar que você quiser andar. Assim como os tablets, né, que também começam a ganhar força, que é como você tem toda a mobilidade de um computador dentro do tablet, podendo trabalhar de qualquer lugar e tendo a tecnologia LTE. Com certeza. E hoje em dia, né, no caso, já no 4G, a experiência para o usuário em termos de velocidade, em termos de redução da latência, né, ou seja, redução nesse atraso da comunicação, já é bem mais semelhante ao que a gente tem na rede fixa. Então, existem diversas pessoas que até, né, pelo próprio perfil da pessoa, de estar sempre, né, em deslocamento, acaba utilizando até mais a rede de telefonia móvel para dados, né, do que a própria rede fixa. E um ponto também interessante, né, que vê como é a mudança, né, em relação ao 2G. Né, quando você ia comprar um plano na época das redes de segunda geração, o que você via quando escolher um plano? Quantos minutos eu tenho e quantos SMS que eu posso mandar por mês? Hoje em dia a operadora dá para você número
de minutos Chamadas ilimitadas e essas então, ilimitadas. Mas manda isso. Você vai, o que você olha quando você vai, né, realmente escolher um plano de telefonia móvel? Você vê qual que é a sua franquia de dados, né? Sim. Quantos gigas que eu vou ter para poder utilizar? Você olha a cobertura daquela operadora, fala, ó, qual que é a cobertura daquela minha operadora na minha região? Se tem alguma rede social ilimitada ou não. Exatamente. Algum aplicativo de comunicação, de troca de mensagens também. Exato. Então, assim, os atrativos mudam, né? Porque o perfil de usuário, o perfil que a pessoa quer fazer com o dispositivo móvel hoje é completamente diferente de 10 anos atrás. Sim. Então, esse é um ponto interessante, né, para a gente relembrar e citar para todos, para trazer a gente para uma reflexão, né, do quanto que a telefonia móvel é importante no nosso cotidiano hoje em dia. Sim. Lembrando que a Huawei fez parte, né, disso no Brasil, desde o 2G, Com certeza. chegando ao 4G e agora no 5G entrando também. Então a gente tem essa história, né, dos nossos operadores, com equipamentos 2G, passando pelo 3G, passando pelo 4G. E como você falou, conseguindo ter 2 ou 3 tecnologias em um mesmo equipamento, Com certeza. que é o mais importante, que também é viável, é benéfico para o cliente, né, para a operadora, para o nosso cliente, né, no caso, para a operadora. E também hoje os aparelhos também já tem essa também, né? Você consegue um aparelho trabalhar no 4G, no 3G e até cair, às vezes, por GSM. Sim, dependendo de uma cidade, em alguns cenários que a gente tem que precisa. Isso é importante, principalmente, né, quando você, né, migra de um grande centro, né, você sai do 4G e você vai para o interior, né, aquela cidade com menor número de habitantes, né, menos densa, onde geralmente você vai ter só um serviço de voz, é importante que você tenha uma cobertura que consiga ter o 2G. Né? Senão você fica sem serviço nenhum. Então é importante essa questão dos equipamentos da Huawei trazerem, né, todas as tecnologias, né, dentro de um mesmo hardware físico. Sim. Né? Isso é muito importante. Importante a gente citar. E é importante também citar, Claudinei, você falou um pouco da história da Huawei, e atualmente vocês estão presentes em todas as grandes operadoras de telefonia no Brasil. Sim, hoje estamos presentes em todas as operadoras, em quase todas as localidades do Brasil. Então, isso faz parte também do social nosso da Huawei, né? Estar presente em todos os lugares e trazer a comunicação para todos. Com certeza. E aqui a gente fala algumas características, né, específicas aí das diferentes gerações de telefonia móvel. Né? Então a gente, né, cita, né, a evolução da velocidade de comunicação. Então, desde da segunda geração, que foi o primeiro momento onde apareceu a possibilidade de comunicação de dados, né, de rede de pacotes, onde a gente tinha velocidades da ordem aí de centenas a milhares de bits por segundo. Né? Então, você tinha uma conexão, por exemplo, de 9.600 bits por segundo. Né? Você tinha uma conexão de 14.400 bits por segundo. Essas eram as taxas típicas atingíveis aí na segunda geração, né? Que hoje, né, parecem totalmente fora do contexto, né? Porque a gente fala em megabit, a gente fala em gigabit por segundo, né? Mas há não muito tempo atrás, né, o que a gente tinha em telefonia móvel era centenas de bits ou alguns poucos milhares de bits por segundo, que na sua época eram suficientes, né, para serviços simples, né, de troca de imagens de baixa resolução, né, e que são hoje, até hoje também são suficientes para algumas aplicações aí de, por exemplo, máquina de cartão, né, que requerem uma taxa um pouco mais baixa, né? Então essas redes aí de segunda geração, embora obsoletas para o nosso uso do dia a dia, né, ainda tem alguma aplicação que elas podem ser úteis, né? Então, vindo do 3G, a gente já começou a ter taxas de comunicação, aí sim, na ordem de centenas de kilobits por segundo, até alguns megabits por segundo, até hoje no 4G, onde a gente, né, chega a taxas aí que vão estar na ordem de dezenas até centenas de megabits por segundo, e por fim o 5G, né, chegando aí a gigabits por segundo, né? Então a gente vê que a cada nova geração, a gente está aumentando em dezenas ou centenas de vezes a velocidade atingida, né? Então isso é muito importante a gente citar. Então, falando um pouco de rede celular, Claudinei, a gente falou um pouco mais cedo, né, que rede celular não é sinônimo de rede móvel. Rede móvel abrange, né, diversos cenários, né, onde telefonia móvel celular é um desses cenários.
Então, o que caracteriza uma rede celular? A rede celular, você está dentro de uma célula, né? A gente pode dizer assim, alocado em uma torre. Por isso que hoje a gente tem várias torres, né? Várias antenas que a gente vê nos prédios ou nas cidades. E conforme você sai de uma célula e vai para outra, conforme a intensidade do seu sinal, se você olhar no celular, aparece lá o sinalzinho. Sim. Se começar onde você estiver mais próximo da torre, seu sinal vai estar maior. Só que possivelmente você pode ir para fazer um handover, que a gente chama de handover, para outra torre. Entendi. Então a rede celular é isso, você está alocado a gente chama numa estação rádio base, certo. Mas não necessariamente você tem que estar preso nela. Você pode fazer handover em outras conforme ao nível do seu sinal. Porque, por exemplo, você está dirigindo e falando, ou caminhando falando no celular, o que vai acontecer? Você vai passando, dependendo, por várias torres, e seu sinal vai caindo, vai aumentando. Por quê? Você vai fazendo o handover para outras, e sua chamada não cai, ou sua videoconferência não cai, que você está fazendo. A sua música que você está baixando na hora para escutar, que hoje também tem esses aplicativos, ela não vai picotar, né? O CD não vai pular, que nem a gente brigava. Então, assim, por quê? Porque você vai fazer todo esse handover a fim da qualidade, você ter a mesma qualidade do sinal desde quando você iniciou ela até você finalizar. Então, para o usuário é transparente, né? O usuário tem que ser transparente. Por isso que a gente costuma falar, né? Se cai, a gente fala, aconteceu alguma coisa com minha operadora, o sinal está ruim ou não. Então, por isso que a gente tem a rede celular e tem os handovers que a gente vai fazendo entre as torres. Então, à medida que você se desloca, né, como você citou, na verdade, a gente pode iniciar a chamada estando, né, atrelado a uma determinada radiobase, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai mudando de radiobase. Sim. Né, e ninguém percebe. E isso que é interessante, né? Inclusive essa transparência para o usuário é algo muito importante. Né? Existem formas de se medir, né, qual a qualidade do serviço prestado pelas operadoras, né? Um dos parâmetros que é avaliado é justamente isso, né? Se o sinal cai ou não durante o handover, não é verdade? Sim. Então a nota da operadora cai. Cai também. Então por isso que a operadora, você mesmo falou, né? O investimento às vezes é caro. Eles fazem esse investimento para quê? No cliente final, né, que somos todos nós aqui, a gente não tenha, isso tenha o menor impacto possível na gente, né? A gente não tenha nenhuma visibilidade do que, eu estou mudando de rádio base ou não. Então, dependendo, você pode comparar, há um tempo atrás, se você ia num caminho fazendo uma chamada ou jogando um joguinho online, de vez em quando dava uma travada. Hoje em dia, você faz o mesmo caminho e fala, opa, por quê? Porque teve melhorias nisso, seja de tecnologia ou seja também de aumento de capacidade por parte da operadora, cobertura, né, aumento da cobertura. Então, teve algum aumento para quê? Para melhorar a qualidade de vocês, seja de cobertura, seja de capacidade ou melhoria na tecnologia, né? Interessante. Isso faz a gente consegue pegar um gancho com essa questão que você citou de cobertura, né, e de capacidade, né? São coisas que elas vão caminhar, né, em paralelo ali. Não necessariamente uma operadora com maior cobertura geográfica, ela possui maior capacidade ou maior qualidade. Sim. Isso que é interessante. Essas células, né, que você citou, que elas correspondem, né, a uma área, né, que ela é coberta por uma radiobase, essas células elas têm uma capacidade, né, em termos de tráfego, né, de usuários que vão estar conectados àquela célula, de quantidade de tráfego que aquela célula consegue suportar. Então, as operadoras, quando elas fazem um dimensionamento da rede, né, para cobertura geográfica, eles levam em consideração também densidade de pessoas que vão estar naquele momento naquela célula, perfil de tráfego daquelas pessoas. Uma cobertura numa rodovia, por exemplo, ela é dimensionada de uma forma totalmente diferente da cobertura num shopping. Sim, com certeza. No shopping, o pessoal está o quê? Eles estão lá na rede social, estão fazendo uma videochamada, estão consumindo dados, né? Quando você está numa rodovia, né, primeiro, né, a densidade de pessoas que vai estar ali é muito menor, ou seja, naquela área geográfica vão ter menos pessoas ali, e o tráfego, em termos de dados, também vai ser menor. Sim. Então, tem todo um estudo que é feito, né, aqui dentro do CIDC, em parceria com a Huawei
Nós temos profissionais, né, que fazem dimensionamento, né, justamente de tráfego, de células, né, levando em consideração todos esses aspectos que a gente citou, né, para garantir cobertura, para garantir capacidade. Isso. Né? Então, esse é um ponto bastante interessante que a gente tem que considerar, né, expor aí para todos, né, que são 2 pontos que têm que ser sempre considerados quando a gente fala de rede de telefonia móvel celular. E quando a gente fala de célula, Claudinei, tem macrocélula e tem microcélula. Tem a macro e a micro, né? A macro vem o quê? As BTS de alta potência. A micro já é o contrário, né? É a de baixa. Mas temos também a utilização de frequência não eficiente, né, na macrocélula, onde a gente tem poucos canais disponíveis para usuários, então a gente tem uma cobertura mais extensa, entendeu? Já na micro é o quê? A gente tem uma cobertura mais reduzida, um número de usuários maiores, né, uma maior capacidade e uma eficiência do espectro, né, de utilização de frequência. Entendeu? E a gente tem essas 2 diferenças, da macro e da micro. E as duas, elas são complementares, né? Então, se, por exemplo, você tem que cobrir uma área muito grande, né, com poucas pessoas, por exemplo, uma área rural, né, você vai usar uma macrocélula, né, porque você põe lá uma estrutura com uma torre alta, né? Que daí você vai ter uma visão maior, né? Vai ter uma cobertura maior, né? Não uma visão mais para o modo leigo, né? Mas uma cobertura maior, abrangendo uma maior área, mas você pode ter uma micro lá embaixo para cobrir ali um grupo, uma densidade maior de pessoas. Né? Sim. Então você sempre complementa. Então, por exemplo, um estádio de futebol, né? Você tem 80 mil pessoas num espaço reduzido ali dentro. Né? Como você precisa de capacidade, né? Ou seja, você vai ter muita gente consumindo dados, você vai colocar um monte de microcélula ali dentro do estádio. Né? No estádio, no shopping, no aeroporto. Agora, numa rodovia, você precisa cobrir uma área muito grande, né, e a densidade de pessoas nessa área é pequena. Então, você põe uma macrocélula, né, para cobrir, para ter sinal. Para ter sinal naquela área, porém com uma capacidade menor de usuários. Exatamente. Então, são soluções complementares. Né? E quando a gente fala, né, de células, a gente fala de torre, a gente está falando com um linguajar, né, mais acessível. Mas hoje em dia, pessoal, quando a gente vê uma torre, não necessariamente, né, só aquelas que vocês estão vendo que estão provendo o sinal de telefonia móvel, né, Claudinei? Sim. Existem hoje, né, estações radiobase pequenas, né, que você embute no gesso, por exemplo, dentro do shopping. Como você falou, dentro do shopping, dentro do estádio. Dentro do estádio a gente tem várias estações, né, várias picocélulas, várias microcélulas. Então, assim, tem várias soluções para isso. No metrô. Então, temos várias soluções para isso e essa intenção é o quê? Não deixar ninguém nunca sem sinal, né? Porque todo mundo quer estar conectado aonde você... costumo brincar, né? Você entra no ônibus, você entra no metrô, você quer estar conectado. Entra no avião, às vezes está conectado, dependendo da companhia, mas você quer estar sempre o quê? Conectado com o mundo, conectado na rede social, conectado para atender uma reunião da onde você estiver. E hoje em dia, com home office, né, com a pandemia, a gente está usando muito mais isso aí. Então, a intenção é ter sinal em todos os lugares, né? Como você disse, não só essas antenas grandes, as torres, né, que transmitem o sinal. Mas, às vezes, dentro de um espaço pequenininho, você pode ter várias microcélulas lá dentro que estão transmitindo seu sinal e garantindo a qualidade, garantindo a velocidade, diminuindo a latência, para você ter o melhor serviço possível para comunicar com a outra pessoa. Legal. E um ponto assim que é interessante citar, né, que às vezes passa despercebido, que cada vez mais os fabricantes, a Huawei principalmente, tem investido também em tecnologias que tragam menos poluição visual. Né? Porque quanto mais operadoras a gente tem, quanto mais estações radiobase a gente tem, mais poluído visualmente vai ficando o ambiente, né? Então você vai num grande centro, por muitas vezes você vê várias torres lá em cima de um prédio, né, o que a gente chama de rooftop, ou então em cima de uma montanha, diversas torres. Isso visualmente não fica legal, né? Mas a Huawei tem soluções, né, que disfarçam, né, essas estruturas, né, de forma que elas se integrem no ambiente. Tem até aqui uma foto que eu fiz questão de colocar, né, tem a foto de um cacto. Esse cacto, na verdade, é uma estação radiobase disfarçada.
né? E existem estações de radiobase disfarçadas de cacto, de coqueiro, de outras estruturas, né? Para justamente não poluir visualmente o ambiente. Né? Então é uma preocupação também, né? Não só garantir cobertura, mas também, né, degradar o mínimo possível o visual, né, daquele ambiente. Então, muito provavelmente, vocês estão cercados por muito mais estações radiobase do que vocês conseguem ver. Tá? Elas estão escondidas, elas estão disfarçadas, né, mas estão ali presentes para permitir com que tenha sinal e isso, levando o sinal até você, com alta qualidade. Falando um pouco agora saindo um pouco de telefonia móvel celular, falar um pouco de satélite, né? Satélite também é uma forma de comunicação sem fio, que ela pode ser móvel também, né, onde o satélite ele é um elemento que tem como função básica, né, a grosso modo, fazer uma repetição de um sinal. Né? Então, por exemplo, um sistema de distribuição de TV por satélite, né, como que funciona? Você tem a geração do seu sinal de TV, né, na sua emissora. Essa emissora, por sua vez, né, ela contrata a capacidade de um satélite, pode ser de propriedade dessa empresa, ou pode ser um satélite compartilhado, como geralmente é. Né? Esse sinal, né, com essa programação, com essa grade de canais, é enviada para o satélite. Esse elemento, por sua vez, ele recebe esse sinal, trabalha esse sinal para tirar um pouco da degradação que foi colocado nele e retransmite, né, para uma determinada área geográfica. Então, o satélite basicamente é um elemento que funciona como um repetidor. Né? Essa é a função básica de um satélite. Né? E diferentes tipos de satélite, para diferentes aplicações, né, eles vão trabalhar a certa altitude. Sim. Né? Então a gente tem desde satélites de órbita baixa, né, como a gente chama, né, passando aí por diferentes redes. Aqui tem uma representação, né, desde qual altitude está a Estação Espacial Internacional, né, a qual altitude estava a rede Iridium de telefonia por satélite, né, que já foi comercialmente viável, né, sistemas de satélite sistema de geolocalização por satélite, no caso o GPS, o GLONASS, o COMPASS, né, e outros sistemas concorrentes do GPS, né, de outros países, né, até satélites de órbita geoestacionária, né, que por sua vez tem esse nome por eles estarem a uma altitude e a uma velocidade com que eles tem o mesmo período de rotação do que a Terra. Né? E esses satélites, olha que interessante, né? A gente falou mais cedo de atraso, né, Claudinei? De delay, de latência. O satélite, por ele estar a uma altitude, a uma distância bastante grande, né, do emissor e do receptor, o sinal ele demora certo tempo para sair do emissor, chegar no satélite e ser retransmitido para o receptor. Né? Então, inerentemente, na comunicação por satélite, a gente tem um atraso que é muito maior do que a gente experimenta em telefonia móvel celular. Então, jamais a gente conseguiria ter essa mesma percepção de qualidade, né, de fluidez, né, numa videochamada que a gente tem na telefonia móvel, no 4G e no 5G, se fosse por satélite, porque ia ter um atraso. Então, isso é interessante citar. Né? Se a telefonia móvel celular não fosse celular, né, fosse somente por satélite, né, a nossa experiência ela ia ser um pouco prejudicada. Né? O atraso ia ser muito maior. Com certeza. As aplicações em tempo real, como a gente gosta de dizer, elas seriam bastante prejudicadas. Né? Olá! Neste vídeo você conhecerá as principais vantagens e desvantagens das fibras óticas. Quanto às vantagens, elas são várias e pode-se dizer que as principais estão diretamente ligadas à capacidade, ao alcance, à qualidade de transmissão, à imunidade contra interferências eletromagnéticas, à segurança, às dimensões e à facilidade de obtenção da matéria-prima. A capacidade de transmissão não consiste em maior rapidez das fibras frente a outros meios de comunicação mais comuns, mas sim em uma maior capacidade de transporte. Isso, no final, gera uma capacidade de transmissão superior. Por exemplo, seja um carro com 5 passageiros a 80 km por hora e um trem com 800 passageiros também nos mesmos 80 km por hora, a velocidade é a mesma, mas a quantidade de passageiros é muito maior. O destaque no alcance de transmissão surge com uma perda mínima de potência, em que as distâncias percorridas pelas redes óticas, sem nenhum tipo de repetidor, chegam a mais de 100 km
E essa distância é bem maior que uma comunicação via micro-ondas, por exemplo. Além disso, utilizando amplificadores ópticos, essa distância chega a centenas de quilômetros ou até milhares de quilômetros, uma vez que o desenvolvimento das tecnologias dos equipamentos envolvidos cresce exponencialmente. A imunidade à interferência eletromagnética também é um fator preponderante na escolha das fibras. As fibras são fabricadas com materiais de características dielétricas, e isso faz com que ela tenha total imunidade a qualquer interferência de qualquer intensidade de origem elétrica ou eletromagnética que esteja presente no mesmo ambiente da rede ótica. Devido a essa imunidade, as redes óticas não precisam de aterramento de cabos ou equipamento de isolação. Isso permite que sua instalação em ambientes altamente ruidosos do ponto de vista eletromagnético, sem qualquer perda na qualidade de sua transmissão. Agora, as dimensões reduzidas em termos físicos e de infraestrutura é, sem sombra de dúvida, uma das principais vantagens da fibra ótica. Levando em consideração somente a fibra, ela chega a ser 20 vezes mais fina que um fio metálico convencional e também muito mais leve. Falando da segurança, também trago vantagens. Em condições normais de propagação, a luz não é irradiada pela fibra ótica, não podendo ser captada por um equipamento externo. Da mesma forma que o sinal óptico guiado não sofre interferências externas, não poderá também perturbar um sinal próximo, a não ser que haja um contato físico ou que a fibra tenha sofrido algum tipo de deformação. A elevada qualidade de transmissão prevalece nos sistemas de fibra ótica e garante uma qualidade de transmissão de várias ordens de grandeza maiores do que os demais. O padrão básico em um sistema de comunicações digitais empregando fibras óticas estabelece uma porcentagem de falhas extremamente pequenas. Assim, a probabilidade de existir uma falha na transmissão quase não existe. Por fim, a facilidade de obtenção da matéria-prima também é um diferencial. A fibra ótica construída a partir da sílica, um dos materiais mais abundantes da Terra, utiliza também quartzo cristalino, do qual existem gigantescas reservas. O Brasil, por exemplo, possui uma das mais importantes jazidas do planeta. Iremos falar agora das desvantagens. Apesar de poucas, elas existem e são principalmente correlacionadas à fragilidade do material, à impossibilidade de condução elétrica e à falta de padronização. Quanto à fragilidade, uma fibra ótica é infinitamente mais frágil do que os cabos convencionais e não pode ser manuseada sem estar revestida. A fibra ótica nua quebra com facilidade e é totalmente suscetível às impurezas. Quanto à conexão, por terem dimensões reduzidas, as fibras exigem alta precisão em seu manuseio e na realização de conexões e junções. Isso exige uma tecnologia incomparavelmente mais sofisticada do que a tradicionalmente aplicada nos cabos com condutores de cobre. E quanto à impossibilidade de conduzir corrente elétrica, o que é uma vantagem em certas aplicações, para outras pode se tornar uma desvantagem. Como a fibra ótica é constituída de um material isolante e, portanto, não permite a transmissão de energia elétrica, o que dificulta seu emprego quando houver a necessidade de se alimentar o equipamento eletrônico em suas extremidades. Nesses casos, o cabo de fibras óticas deve prever condutores separados exclusivamente para esse objetivo. Quanto à padronização, a tecnologia das redes óticas, quando comparada com as demais, é muito recente e está em constante avanço, o que dificulta as padronizações dos componentes desenvolvidos e, em várias ocasiões, cada fabricante segue uma linha distinta. Bom, essas são as principais vantagens e desvantagens que definem os aspectos das fibras óticas. Bem, como a gente viu então, outra forma de comunicação utiliza através do meio físico chamado fibra ótica, que tem diversas vantagens em relação aos meios físicos guiados condutores. Questão de imunidade, a ruídos do tipo eletromagnético. Hoje em dia, o próprio custo de fabricação, em certos casos, também é até inferior aos meios físicos condutores. E boa parte aí das redes de telecomunicações de alta capacidade, elas utilizam fibra ótica como um meio físico preferencial. E quando a gente fala de rede de telefonia móvel, que foi o grande foco aqui da nossa conversa hoje, a rede móvel é responsável pelo acesso, ou seja, ela é responsável por prover a conectividade do usuário final
a rede, né, que a gente chama de internet, é uma interconexão de diversas redes. Né? Então, o acesso, né, que é aquela última milha que a gente chama, né, ela vai ser, por exemplo, uma rede móvel celular, né, ou ela vai ser uma rede ótica passiva. Né? Nós temos as redes de transporte que vão interconectar, né, essas redes de acesso, né, entre elas, né, através de um chamado núcleo de rede, ou core. Então, a definição de quando nos perguntam o que é a internet? A internet é a junção de diversas redes. Essas redes, diversos meios de comunicação, né, que a gente listou já vários aí, trabalhando junto com o mesmo objetivo, né, levar a informação de uma ponta a outra. Exatamente. Só existe a internet por um motivo, vai permitir que haja comunicação entre dois pontos. Sim. Né? E essa comunicação, como a gente citou, ela pode trafegar por diferentes meios físicos, por diferentes tecnologias, né, pelas mais variadas distâncias. Né? Então, essa junção, né, de diferentes topologias de rede, né, que formam o que a gente chama de internet. Falando um pouco de internet, falando um pouco agora de dados de mercado, né, eu acho que é importante para a gente poder contextualizar, né, e finalizar o conteúdo para vocês dessa nossa conversa de hoje. Vamos ver um pouco sobre questões nas telecomunicações no Brasil. Né? Então, a gente tem no Brasil cerca de 319 milhões de contratos de serviços de telecomunicações ativos no Brasil. Pô, mas tem mais serviço de telecom do que gente? Sim. Né? Você provavelmente tem um contrato de serviço de telecomunicações de telefonia móvel, né? Você tem um contrato de telecomunicações de serviço de internet fixa, você possivelmente pode ter um contrato de telecomunicações de TV por assinatura. Tem mais de um chip, dependendo, né? Você pode ter mais de um chip. Né? Então, é natural, né, ter mais contratos ativos, né, do que efetivamente pessoas. Né? E aqui, olha que interessante, Claudinei, esse número é de 319 milhões, porque estamos falando de contrato de acesso. Só que você, além disso, você tem outros contratos também que são dos chamados serviços OTT, né, que é o Over the Top. Você tem, por exemplo, um acesso via Video on Demand, né, de filmes, de séries. Você tem um serviço de assinatura de músicas também. Então, todos esses serviços, né, embora contratos aí, né, de conteúdo, não estão nesse 319. Né? 319 é acesso. Bem, falando, por exemplo, de telefonia fixa, né, hoje, onde nós temos cerca aí de 30 milhões de contratos de telefonia fixa, esse número ele é basicamente constante. Né? Se você visualizar ao longo aí dos últimos anos, da última década, né, a quantidade de acessos de telefonia fixa é basicamente constante. Né? Inclusive, boa parte das pessoas, né, do acesso doméstico nem fazem mais questão de ter telefonia fixa em casa. Boa parte dos acessos fixos, né, estão presentes, né, através de contratos de múltiplos serviços de certas operadoras, né, para serviços residenciais ou para a parte corporativa, né, que ainda precisa bastante de telefonia fixa. Né? Temos aí cerca de 14 milhões e meio de contratos de TV por assinatura, né, dos mais variados tipos, né, em sua grande maioria ou a cabo, ou satélite, ou mesmo fibra. Telefonia móvel também, acessos também com uma quantidade bastante significativa, né? Pessoas tendo mais de um chip, por exemplo, máquinas de cartão de crédito entram também nessa quantidade total. Tudo que se utiliza da rede móvel consta aqui também, né, nesse número de acesso à telefonia móvel. Né? E acesso à banda larga fixa, né, em franca ascensão, né, muita gente contratando serviço de banda larga fixa para as suas residências, né, e sendo esses serviços providos por internet via rádio, né, como comumente se diz, né, ou através de cabo, ou através de par trançado, e agora, principalmente de uns anos para cá, através de fibra ótica. E todos esses dados, eles foram obtidos do site da Anatel. O site da Anatel, que é a nossa agência reguladora, possui diversas estatísticas interessantes, estão todas acessíveis de forma gratuita. Então a gente deixa o link aí para quem depois queira, né, buscar um histórico, se informar um pouco mais dessas informações. Né? E aqui alguns gráficos, onde a gente percebe claramente aqui o seguinte, Claudinei, se a gente pegar de 2011 a 2021,
né, a gente vê fibra ótica como meio de acesso à internet fixa, onde em 2011 era basicamente zero, hoje já é grande maioria dos acessos, tá passando os demais meios de transmissão. Né? Então a gente vê aqui em azul no gráfico, né, fibra ótica, a gente vê em amarelo os cabos metálicos, nesse caso pares trançados metálicos, tá? Geralmente utilizados para telefonia em conjunto com dados também, que algumas operadoras oferecem. Né, nós temos também comunicação por satélite, ainda com um número relativamente baixo no Brasil. Né? Temos aqui internet via rádio, vem se mantido com acessos constantes aí, desde 2017 para 2021 agora, principalmente ainda muito presente em municípios menores, né? Mas mesmo municípios menores, né, a gente já vê a fibra, né, substituindo o acesso via rádio. Né? E os acessos aqui, né, em LTE, né, também bastante presentes no total aqui dos acessos de internet banda larga fixa. Lembrando que isso aqui é fixa, tá, pessoal? Né, se fosse banda larga móvel, né, o LTE aqui teria um número muito maior. Já tá lá em cima. Existem provedores de internet fixos usando LTE. É importante lembrar, embora não tão difundido, né, mas é importante lembrar para todos. Sim, bem lembrado. Né, aqui taxas, né, em termos de velocidade, em azul está representado aqui acessos acima de 34 megabits por segundo, né? Então aqui em 2021 a gente vê que a imensa maioria aí dos acessos, dos contratos de acesso à internet fixa no Brasil já são superiores a 30 MB. Né? Muito provavelmente, no instante em que você assiste esse vídeo, né, vocês estão conectados, se estiverem em um acesso fixo, vão estar em um acesso fixo acima de 30 MB. Sim. É muito comum. Né? E por esse gráfico é interessante aí se verificar, né, que há não tanto tempo atrás, né, boa parte dos acessos a gente vê aqui a taxas muito menores. Né? 2 mega. 2 mega. Quem for um pouco mais antigo, esse gráfico ele não contempla isso. 512K. Quem é mais da nossa época, né, Claudinei? Sim. Já pegou acesso aí de centenas de kilobits por segundo, né, ou até um pouco menos, né? Aqui, como é algo mais próximo, né, são nos últimos 10 anos somente, a gente vê aí taxas da ordem de megabits a dezenas de megabits por segundo. Ok, pessoal? Então a gente chega ao fim aí da nossa conversa. Eu queria agradecer a Huawei, agradecer ao Claudinei pelo convite, ao Inatel, para poder participar e trazer algumas informações de uma forma, né, bem leve, né, num bate-papo com todos. Né? Então, é um prazer ter participado. A gente agradece, né, a Huawei agradece a participação aí do Mago, do Inatel. Só lembrando aí, né, concluindo aí que a gente passou em todas as redes físicas e redes de transmissão que a gente teve e aprofundamos um pouco mais na parte celular, do 1G até ao 4G, né? Então acho que a aula foi uma aula uma conversa, um bate-papo, né, que a gente comentou, bem dinâmico e bem legal. Espero que vocês tenham gostado e agradecer mais uma vez o Mário aí e o Inatel aí pela presença aí no Open Class. Obrigado, pessoal. Às vezes o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe. E 23 anos passam na velocidade do 5G. São 23 anos no Brasil entregando soluções de tecnologia da informação e comunicação. Além de soluções inteligentes e seguras, gerou empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5G. A Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição. O único armazém automatizado com 5G do Brasil. A revolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 23 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro.